Amém. Estamos bem dispostos na presença de Deus? Amém? Ok, então, antes de orarmos a Deus também, para quem nos acompanha, os nossos cultos fora dos Estados Unidos, é para lembrar que a diferença, já mudamos a hora também hoje, não é? E por isso o horário de domingo foi diferente de hoje, mas aqui estamos já normalmente com o nosso horário habitual, o horário já que vai darmos a entrar no inverno. Então, que Deus nos ajude e, realmente, hoje o dia está bonito, está maravilhoso, mas vamos então, neste momento, concentrar as nossas mentes e a nossa vida diante de Deus. Irmãos, fiquemos de pé e oramos a Deus. Já tivemos este tempo, nesta manhã, algum tempo para orarmos a Deus e também temos esta memória de que Jesus é o nosso Salvador, deu a sua vida por nós e graças a Deus por isso. Então vamos orar a Deus e que Deus agora continue a abençoar a cada um de nós e lembrarmos os nossos queridos irmãos que também precisam de nós e que Deus os ajude. Amém? Então oremos a Deus. Querido Pai Celestial, Senhor, é com grande alegria e prazer que estamos aqui na Tua casa, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que Tu estás aqui conosco, por prometeste estar ao pé daqueles que estão orando e buscando e adorando e louvando a Tua pessoa, e por isso nós estamos confiantes nessa promessa e por isso nós também estamos aqui, Senhor, para que Tu nos possas tocar nesta manhã, abençoar as nossas vidas. Obrigado pelos irmãos que têm chegado, ó Senhor. Deus, põe a Tua mão naqueles também que não podem estar connosco, Senhor, irmão João, irmã Terezinha, irmão Luís, irmã Leonor, ó Senhor, Deus, estes queridos, irmão Francisco, ó Senhor, e irmãos que não podem estar connosco por motivos de saúde, ó Senhor, Deus, nós juntos oramos a Ti para, Senhor, possas tocar nos seus corpos, Senhor, e muito especialmente, Senhor, oramos para que a sua fé não desfaleça, Senhor. Sabemos que vivemos momentos difíceis, em tempestades, adversidades, ó Senhor, mas Tu tens prometido estar connosco, ó Senhor, e por isso nós oramos por estes queridos irmãos, Senhor, também na continuidade neste culto, nesta manhã. Abençoa a cada um de nós, a abrir o nosso coração para Ti, para louvar e bendizer a Tua pessoa, Senhor. Deus, põe a Tua mão também sobre os nossos queridos irmãos e amigos que nos acompanham semana a semana através das redes sociais, ó Senhor, que Tu possas também abençoar e falar a cada um, ó Senhor, porque Tu és um Deus que conheces o profundo e a necessidade de cada um de nós. Por isso eu entrego-te este culto nas Tuas mãos e que tudo seja feito para a Tua honra, para a Tua glória e também para a nossa edificação espiritual. E é no nome de Jesus que eu Te peço isto. E juntos podemos dizer? Amém, amém. Então, continuemos na presença de Deus, irmãos. Amém. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o seu nome. Este coro fala a respeito da bondade de Deus. Quem crê que Deus é bom? Amém? Aleluia. Ele é bom em todo o tempo. Amém? Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade. Todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão bom. Todo o fogo que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amo a Tua voz, Tu me guias pelo fogo, na escuridão
tua presença me conforta. Te conheço como Pai e amigo também. Eu vivo na bondade de Deus. E és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fogo que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, e és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fogo que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Todo o tempo tu és tão bom. Fogo que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, e és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fogo que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, fiel, yes, fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fogo que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sim, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Nosso Deus é bom, amém? Graças te damos, Senhor. Aleluia. Graças te damos, aleluia. Santo és tu, Senhor. Santo és tu, Senhor. Aleluia.
encher teu trono com louvores. Quero encher teu trono com adoração. Quero adorar, prostrado em tua presença e proclamar-te, Senhor. Quero encher teu trono com louvores. Quero encher teu trono com adoração. Quero adorar, prostrado em tua presença e proclamar-te, Senhor. I want to fill your throne with praise and worship. I want to fill your throne with joy and thankfulness. Worship your name, lay prostrate at your presence, and to proclaim that you are Lord. And I want to fill your throne with praise and worship. I want to fill your throne with joy and thankfulness. Worship your name, lay prostrate at your presence, and to proclaim that you are Lord. Quero encher teu trono com louvores, e quero encher teu trono com adoração. Eu quero adorar, prostrado em tua presença e proclamar-te, Senhor. Quero encher teu trono com louvores. Quero encher teu trono com adoração. Eu quero adorar, prostrado em tua presença e proclamar-te, Senhor. E proclamar-te, Senhor. E proclamar-te, Senhor. Oh, grandioso Deus, aleluia. Como é bom estar na tua presença, louvar e engrandecer o teu nome, declarar que tu és tudo para nós, Senhor, aleluia. Dar a ti toda a glória, toda a honra, Senhor. Oh, Senhor, e nas dificuldades desta vida, Senhor, nós podemos confiar em ti, sabemos que tu estás connosco, nos fortalecendo, nos levantando, Senhor. Oh, poderoso Deus, a ti toda a glória e honra, Pai Santo, aleluia. Santo és tu, Senhor, aleluia. Cansado do caminho, sedento de ti, um deserto eu cruzei, sem forças fiquei, venho a ti. Lutei como um soldado e às vezes sofri.
Embora a luta ganhei, minha armadura desgastei, venho a ti. Cansado do caminho, sedento de ti. Deserto cruzei, sem forças fiquei, venho a ti. Lutei como soldado e às vezes sofri. Embora a luta ganhei, minha armadura desgastei, venho a ti. Submerge-me, sim, no rio do teu espírito. Necessito refrescar este seco coração, sedento de ti. Submerge-me, sim, no rio do teu espírito. Necessito refrescar este seco coração, sedento de ti. Cansado do caminho, sedento de ti. Um deserto cruzei, sem forças fiquei, venho a ti. Lutei como soldado e às vezes sofri. Embora a luta gastei, em armadura desgastei, venho a ti. Submerge-me, sim, no rio do teu espírito. Necessito refrescar este seco coração, sedento de ti. Submerge-me, sim, no rio do teu espírito. Necessito refrescar este seco coração, sedento de ti. E submerge-me, sim, no rio do teu espírito. Necessito refrescar este seco coração, sedento de ti. E submerge-me, sim, no rio do teu espírito. Necessito refrescar este seco coração, sedento de ti. Submerge me, Lord. And submerge me, Lord, in the river of your spirit. Lord, I need you to restore and refresh my drying heart that's thirsting for you. Submerge me, Lord, in the river of your spirit. Lord, I need you to restore and refresh my drying heart that's thirsting for you. Submerge-me, submerge-me, sim, no rio do teu espírito. Necessito refrescar este seco coração, sedento de ti. Submerge-me, sim, no rio do teu espírito. Necessito refrescar este seco coração, sedento de ti. Submerge-me, submerge-me. Submerge-me,
Aleluia, Senhor. Submerge-nos, Senhor, no teu Espírito. Oh, Senhor, aleluia. Enche-nos, Senhor, com a tua graça, com o teu poder. Reveste-nos, Senhor, aleluia. Muitas vezes estamos desgastados, Senhor. Oh, Senhor, pelo curso desta vida, Senhor, as dificuldades, mas Tu nos seguras, Tu nos amparas, Senhor. Tu és o nosso alicerce, oh, Senhor, o nosso fundamento, Senhor. Por isso, Pai Santo, nós clamamos a Ti, Senhor. Pedimos, Senhor, que nos reveste, Senhor. Reveste-nos, Senhor, com o Teu Espírito, Senhor. Cobre-nos, Senhor, com a Tua graça, o Teu amor, Pai Santo. Oh, poderoso Deus, continua ministrando e abençoando o Teu povo neste momento, Senhor. Que a Tua palavra vai seguir, Senhor. Pedimos que Tu venhas ungir o Teu servo com poder e graça, Senhor. E que continuamos na Tua presença, nosso pedido. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Aleluia. Pastor, dá-me uns minutos? Com certeza. Amém. Quem está gozando na presença do Senhor, diga amém. Deus é bom, amém? Aleluia. Eu gostaria de tomar esta oportunidade, talvez os irmãos já sabem, deixa ver. O Tony vem aqui uma vez por ano, talvez. Não é? É raramente eu fazer esta interrupção, mas já provavelmente já compreenderam. Não é? Nós queremos, no mês passado de outubro, é o mês em que nós celebramos a apreciação dos pastores. Então nós queremos apreciar o nosso pastor, agradecer-lhe pelos anos, mais um ano que ele tem dado, não é? E tem dado a nós, de o termos connosco, de ser uma bênção para nós, amém? E então queremos reconhecer e orar por ele, orar pela família, amém? Então vamos chamar o pastor aqui à frente. Nós temos também um cartão para entregar e em termos da oferta, veio alguma oferta já e está aqui incluída, mas a gente vai abrir nas próximas 2 semanas. Se por acaso algum irmão ainda não deu, então pode depois dar ao Jorge e assim a gente nas próximas 2 semanas a gente então coleta tudo e entrega, ok? Pronto. Irmãs Linda e André, se pode, não sei se pode, mas eu gostaria de entregar ao pastor este cartão e eu vou ler aqui o cartão que diz assim: com apreciação pelo seu ministério, Pastor João. O verso bíblico é em 2 Coríntios 3:3, que diz: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. 2 Coríntios 3:3. E isto é um exemplo que este verso era o apóstolo ministrar à igreja, né? Mas o que é a igreja? É uma reflexão daquilo que o pastor nos tem ensinado, não é? E nos tem suportado e ajudado. Então, quer dizer, nós estamos gratos pela vida do pastor, por fielmente ministrar a palavra, que isso é muito importante, não é? E assim queremos agradecê-lo, queremos orar por eles e também um pastor precisa da sua suporte aqui ao lado, não é? E a Andrea, o Ivan lá em Califórnia. Vamos orar pela família, amém? Então vamos pedir ao Senhor que abençoe a família Moutinho, para que o Senhor continue a abençoar e a dar da sua graça, amém? Para assim eles poderem executar a obra que Deus chamou, amém? Aleluia. Poderoso Deus e Pai, nós estamos gratos, Senhor, pelo Teu servo, Pastor João, Senhor, por mais um ano que lhes tens dado aqui neste lugar, Senhor. Oh, Senhor, e realmente, Senhor, é uma bênção tê-lo connosco, ter esta família connosco, Senhor.
Ó Senhor, continua dando ao teu servo orientação, Senhor, direção para liderar esta igreja, Senhor. Ó Senhor, de acordo com a tua vontade e o teu querer, Senhor. Pedimos, Senhor, que lhe deis, Senhor, que lhe concedas discernimento espiritual para todas as áreas da sua vida. Ó Senhor, para assim poder discernir e ensinar à igreja aquilo que é bom, aquilo que é mau. Senhor, para poder nos guiar, Senhor, e pedimos que venhas lhe dar força, poder. Senhor, vem abençoá-lo, Senhor, vem dirigi-lo, Senhor, dá-lhe sabedoria para poder liderar. Senhor, Pai Santo, nós sabemos que tudo vem de Ti, Senhor, e Tu tens abençoado até aqui e sabemos que Tu vais continuar a abençoar, Senhor. Pedimos uma bênção sobre esta família, Senhor, a irmã Linda, a Andreia, a Mariana, Senhor, o Levi que vai vir daqui a pouco, Senhor, o Ivan lá em Califórnia. Abençoa esta família, Senhor, o Rob também. Pai Santo, pedimos que venhas cobrir a sua casa, Senhor, protege, que os teus anjos possam rodear, Senhor, esta casa, esta família, Senhor, e os proteger, Senhor. Pai Santo, pedimos isto e queremos desde já agradecer-te, Senhor, e pedir que Tu continues abençoando ricamente, Senhor, o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Amém. 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 Ok, então. Obrigado. Obrigado. Oh, e já que temos também uma lembrança para a mais linda. Mais como o Jorginho almejava. E estas ficam sempre. Amém. Estávamos no. Vamos dar um buquê ou vamos dar plantas? Pelo menos isso é mais permanente. E depois, todos os anos fica lá. Não preciso comprar. Ok. Obrigado, Tony, Pronto. também pelas suas palavras. Ok. Ok, obrigado, Tony. Graças a Deus, meus queridos, é que é sempre com um prazer, e eu tenho dito isto, mas não é um proforme, é verdade. Tenho sempre a alegria e prazer de conviver convosco, não é? Se Deus o permitir, não é? No próximo mês de dezembro, vai fazer os tais 26 anos que nós chegamos cá. E eu tenho dito muitas vezes em conversa com as pessoas, é alguma coisa especial, não é? 26 anos a trabalharmos juntos, a convivemos juntos, não é? E é bom, isso é sinal de que vocês nos amam, mas eu também vos amo e tenho muita alegria e prazer de estar convosco, lidar convosco, é verdade, como todos e como a família, não é? Nem sempre estamos no topo, não é? Nos melhores momentos, às vezes também temos aqueles momentos menos difíceis, mas há uma coisa muito importante, é que todos juntos nós, unidos, oramos-nos uns aos outros, amamos-nos uns aos outros, irmãos, e é assim que nós temos que viver até à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, e dentro deste contexto, e antes de mais eu quero agradecer ao Tony, porque eu no domingo passado disse-lhe que gostava muito deste hino, não é? Cansado do caminho, não é? E ele fez hoje a questão de cantarmos este hino e sinceramente, irmãos, é uma letra bonita. Gosto muito, porque realmente nós estamos a estudar, e como temos dito, a estudar este texto de corramos a carreira que nos está proposta. Nós estamos aqui numa carreira, numa corrida, não é? E isso é importante para todos nós podemos percebermos que nós precisamos do Espírito de Deus, da força de Deus connosco para caminharmos, não é? E estes anos que nós temos caminhado juntos, não é? Um bocado mais cansados, às vezes os irmãos levarem-me a mim às costas, outras vezes eu levar vocês às costas, e tem sido assim, e graças a Deus, até à vinda do Senhor, nós queremos continuar nesta caminhada, que é uma jornada, como eu disse no domingo, não é uma prova de corrida, mas é uma prova longa, em que é uma jornada difícil, mas graças a Deus, porque o Senhor tem sido connosco, e dizia o profeta, e nós repetimos, até aqui, amém, e podemos dizer isso, não é? Até aqui, e aquele que é fiel, não é? Ele não parou, não terminou, ele continuará connosco, até ao dia em que o Senhor chame a sua igreja e cada um de nós à sua presença, amém? Meus queridos, mais uma vez agradeço a vocês, as vossas orações, que são fundamentais, não é? Porque
nós não podemos, como eu tenho dito, o meu ministério não é meu ministério, é todo nosso, não é? Todos juntos. É evidente que alguém tem que ter uma responsabilidade, que é o que me cabe a mim fazer, ter a responsabilidade de vos ajudar, vos ensinar, vos aconselhar, mas também não posso fazer este trabalho sem que os irmãos me tenham a mim em oração para que Deus continue a ajudar, não é? Porque o inimigo não está só contra a igreja, mas está contra quem está na frente, quem lidera, quem impulsiona, não é? Então que Deus nos ajude, e também agradeço aos meus colegas de trabalho, de cooperadores, do Tony, até ao irmão Jorge, Wesley C, irmã Liliana, a Andreia, mas que Deus nos ajude a vocês todos a trabalhar e a vocês em oração. A Deus toda a glória, e eu coloco tudo no altar da graça de Deus. Amém? Meus irmãos, dentro deste contexto que nós temos estado a ministrar, corramos a carreira que nos está proposta, eu hoje queria terminar, mas focar-vos um oitavo aspecto que nós temos, se eu for buscar os aspectos todos que tenho mencionado atrás. Hoje gostaria de partilhar convosco algo muito interessante, que é sobre as vitaminas. Não é? Irmãos, na prática, todo atleta que tem na sua mente entrar numa disputa, numa corrida, numa competição, todos eles se preocupam consigo próprio e com a sua performance, com a sua forma de estar, como fomos ser presente na corrida, não é? E eles não desvalorizam as vitaminas. Irmão, porque as vitaminas é uma coisa muito importante, não é? Eu lembro que há uns anos atrás eu conversava com o meu médico em Portugal, nós conversámos muitas vezes pelo telefone e pela videoconferência, e ele dizia-me alguma coisa importante, né? E ele dizia, sabes, Joel, que os suplementos são muito importantes, porque ele dizia uma coisa muito interessante: hoje a nossa alimentação é muito mais pobre do que era há 40, há 50 ou 60 anos, né? E há muitas necessidades do nosso corpo que ele não tem com a alimentação de hoje. Então, muitas vezes é importante nós termos um suplemento, temos umas vitaminas que nos ajudam, né? E nós, no sentido espiritual, também nós percebemos que nós, em sentido espiritual, precisamos de umas vitaminas no sentido espiritual, não é? Para o fortalecimento, não só do nosso corpo, mas também da nossa mente, do nosso espírito, não é? Nós precisamos, irmãos, de ter realmente esta preocupação, de estarmos preparados. E para esta corrida, como eu disse, que é longa, que é uma jornada difícil, nós precisamos estar fortes, não é? Lembram-se do versículo que nós temos lido ultimamente lá em Efésios, não é? Fortalecei-vos na força do poder de Deus, na força do Senhor, na força. Nós precisamos estar fortes para continuar nesta caminhada, não é? Porque temos dito isto, tem dificuldades, tem adversidades, tantas coisas têm vindo à nossa vida, mas que Deus nos ajude, irmãos, a estarmos fortalecidos. E este fortalecimento só pode depender, muito importante, destas vitaminas espirituais que nós precisamos. Irmãos, há algum tempo atrás, há bastante tempo, não é recente, há muito tempo atrás, eu li um folhetozinho que tinha apenas este título, o seguinte, e o título que era Vitaminas Espirituais. E eu guardei nos meus arquivos, guardei, porque eu gostei. E as vitaminas espirituais que o autor do panfletozinho dizia, eram estas assim, veja: vitamina A, amor. Vitamina B, Bíblia. Vitamina C, Cristo. Vitamina D, Deus. Vitamina E, Espírito Santo. Irmãos, é realmente da autoria de quem escreveu, não é? E vocês já viram, não é? Aquele A, B, C, D, ele foi buscar valores interessantes. Mas se nós começarmos a olhar bem para estes detalhes, nós percebemos que realmente, espiritualmente, são elementos, são coisas muito importantes no nosso fortalecimento espiritual, certo? Não, e então o que é que eu fiz? Eu decidi ir fazer uma pesquisa literal do que são as vitaminas. E tentar, dentro daquilo que eles apresentavam, desde dos benefícios, da forma de estar, eu tentei tirar algumas coisas relacionadas com
a visão do autor a nível espiritual. E eu queria partilhar convosco isto esta manhã e que o Senhor nos ajude a aprender e a fortalecer-nos através destas vitaminas espirituais, não é? Eu vou pôr a vitamina literal e transportá-la para o campo espiritual. Amém? Eu espero que vocês gostem destes pensamentos. Então, irmãos, vamos à vitamina A. E a vitamina A, ela é necessária, segundo os especialistas, tem várias, mas eu, como disse a vocês, eu retirei aquilo que eu acho que espiritualmente é importante, porque ele tem vários benefícios. Mas vejam o que é que diz assim. Diz que a vitamina A é necessária para o funcionamento das células nervosas e essencial para o funcionamento da retina, da visão. E porquê isto? Porque o autor do folheto diz que a vitamina A é o amor. Irmãos, e então o que é que isto é? Quando nós estamos fortalecidos em amor, a nossa visão é diferente. Não é? Porquê? Porque o amor nos faz ver as coisas de uma maneira diferente, porque nos amamos uns aos outros, porque amamos o nosso próximo. Então, o fortalecimento em amor é fundamental para nós caminharmos na nossa vida espiritual. Irmão, lembro duas parábolas para você ver o que é importante aqui, porque essas duas parábolas mostram-nos a falta de amor, a falta de visão, não é? E uma delas qual é? É aquela parábola importante em que o Senhor Jesus conta acerca do bom samaritano. E no bom samaritano, o que é que Jesus diz? Diz que o levita e o sacerdote, dois religiosos, não é? Passaram ao lado de alguém que estava ferido, no chão, não é? E o que é que lhes faltou? Amor. Não é? A visão deles foi nenhuma. Porque passaram e não viram o pobre do homem, não é? Não viram, não tiveram amor para com o homem, não é? Irmãos, depois, mais tarde, o que é que vem? Vem o bom samaritano que olhou, viu. Pronto. Irmãos, então, vemos aqui que nesta parábola de Jesus está realçado a falta de amor. E essa falta de amor fez com que a visão daqueles dois líderes não fosse zero. Há uma outra parábola que também mostra o mesmo sentimento, que é a parábola do rico que vivia regaladamente e que ele, por falta de amor, por falta desta visão, o que é que ele não via? Um mendigo que estava à sua porta a pedir ajuda, não é? Ele não via nada. O seu amor era zero. Irmãos, e ele depois, mais tarde, sofreu as consequências disso, não é? Porque quando a palavra de Deus diz que ele, quando abriu os olhos na eternidade, o que é que ele viu? Que estava em tormentos. Não. Então a falta de amor, irmãos, é fundamental, não é? Para nós desligarmos de tudo. Mas quando temos amor, quando temos esta visão de Deus, quando estamos fortalecidos com amor, nós temos uma visão totalmente diferente. Irmãos, e sempre que nós, e no sentido espiritual, nós quando corremos nesta caminhada, e quando se corre, o que é que se corre? Corre ao lado de outras pessoas, não é? E a nossa visão espiritual nesta caminhada é fundamental termos amor, para podermos olhar e ver as necessidades dos outros, e poder ajudar os outros, irmãos, não é? Uma das ordens de Jesus é precisamente para quê? Para possuirmos amor de uns para com os outros. João 13:34, nós lemos isso. Jesus disse: um novo mandamento vos dou. O que é que ele diz? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. E em Mateus 22:39, ainda dentro do mesmo contexto, não é? O verso 38 fala do primeiro amor, mas do primeiro mandamento. E o 39, o que é que diz? E o segundo mandamento, semelhante a este, que é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E nós sabemos que o primeiro mandamento qual é? Amar a Deus com todo o nosso coração, a alma e o pensamento. Este é o primeiro mandamento. E ele aqui diz: e o segundo, semelhante, igual. Não é? Então, irmãos, o que é que isto nos mostra? Que o nosso amor de uns para com os outros tem de estar de pé de igualdade com o mesmo amor que Deus teve para cada um de nós.
nós, não é? É fundamental nós sabermos isto, irmão. Sem amor, nós não temos capacidade de nos colocar no lugar dos outros. Que, infelizmente, muitas vezes é o que está a faltar na sociedade, não é? As pessoas em si, todos, eu não digo nós, todas as pessoas muitas vezes têm uma rapidez muito para apontar o dedo, para falar mal, para dizer mal, isto está mal, está mal, mas muitas vezes esquecem-se de perguntar, então e se eu estivesse naquele lugar? Como é que eu faria? O que é que eu diria? Como é que seria? Não, irmão, que Deus nos ajude. É isto o que é? É resultado do amor. Quando nós temos amor de uns para com os outros, não é? Irmãos, nós conhecemos muito bem, não é? Irmãos, como eu disse a vocês, quando numa corrida tem que haver amor uns pelos outros. E respeitar-nos uns aos outros. Os irmãos sabem que em qualquer competição, e os irmãos que acompanham e gostam do desporto sabem, qualquer competição, se um atleta, na sua corrida, dificultar, não é, o seu companheiro, não é? Ou apertar, às vezes, nas corridas, normalmente, as corridas, quando eles às vezes apertam e não deixam que o colega passe e tal, sabe o que é que acontece muitas vezes? Acontece que de repente aparece lá a bandeirinha amarela e diz assim, encosta aí na boxe, porque tu vais ser penalizado. Não é? Porquê? Porque tu dificultaste o teu colega, tu não respeitaste o teu colega. Irmãos, e na nossa vida espiritual, que Deus nos ajude a termos amor uns para com os outros, porque um dia, quando chegarmos à presença de Deus, nós também poderemos ser penalizados. Porquê? Por falta de amor. Porque não nos amamos uns aos outros, não nos respeitamos uns aos outros. Amém? Irmãos, que Deus nos ajude. Eu acho que o mundo seria muito melhor se as pessoas todas tivessem este desejo de se respeitar, de se amar. Irmão, nós somos diferentes. Nenhum de nós é igual ao outro. Não. Nós temos maneiras diferentes, maneiras de ver. Mas, irmão, nós temos que saber nos lidar uns com os outros e respeitar-nos uns aos outros, não é? Mas sabermos que precisamos uns dos outros, não é? Irmão, eu não sou melhor do que vocês, nem vocês são melhores do que eu. Mas cada um tem o seu estilo, tem a sua maneira de ser. O que é fundamental é amarmos uns aos outros. Irmão, Jesus amou-nos e eu pergunto, e o que é que de bom fez você para Jesus? A palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro, nós ainda nem existíamos, não é? Nós já o Senhor nos amava, não é? E irmãos, e o que é que nós... Nada. Irmãos, então, que Deus nos ajude a compreender isto, não é? Irmão, o ensino bíblico diz que o amor a Deus e o amor ao próximo está ligado. Querem ver? 1 de João 4, 20 e 21, o que é que diz assim? Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E de Deus, temos este mandamento, de que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É um mandamento de Deus, irmão. Como eu tenho dito muitas vezes, não é uma opção. Dizer assim, eu vou amar. Não, é uma ordem de Deus. E quando a ordem vem de Deus, irmãos, temos que nos esforçar por cumprir a ordem de Deus, irmão. Temos que demonstrar amor uns pelos outros, irmão. Porque é a melhor maneira, não é? De nós vivemos a vida espiritual. E sabe como é que nós podemos amar os outros? É de nós vivermos de acordo com segundo aquela regra que é fundamental. Não é? Fazemos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem a nós. Certo? Concordem comigo, não é? Isso é fundamental, irmão. Você gostava que lhe fizessem isso? Então faça você. Não é? E muito mais, irmão. O amor é algo que é incondicional. O verdadeiro amor. Não é? Como o amor de Deus. O amor de Deus. Deus amou-nos sem nós termos feito nada. Ele não está à espera que nós façamos alguma coisa por Ele. Não é? E de certa forma é assim que nós temos que trabalhar, lidar uns com os outros, irmãos. Não é? Que Deus nos ajude a olhar e viver esta caminhada neste sentimento. Que Deus nos ajude. Vamos nos fortalecer desta vitamina. A vitamina do amor. Amém? Bom, vitamina B. A vitamina B, ela é responsável pelo transporte de oxigênio para todas as células do corpo e tem a capacidade, repare, de aumentar as defesas do organismo, incluindo a capacidade de prevenção do envelhecimento. Não é? No sentido espiritual, o autor
deste panfletozinho, definiu a vitamina B como a Bíblia. Irmãos, e nós se conhecemos, e nós que conhecemos bem a palavra de Deus, sabemos que a Bíblia realmente dá o conhecimento global de tudo que nós precisamos. Irmão, a Bíblia tem tudo aquilo que nós precisamos. Não é? Para além disso, irmãos, a Bíblia, ela faz-nos ajudar a enfrentar as dificuldades. Não é? Aqui, como ele diz, ela dá-nos defesas. Não é? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos, nós compreendemos e estamos prontos para enfrentar, não é, estas dificuldades. Quem tem a vitamina B em si, ela tem as defesas em seu coração. Porque a palavra de Deus diz que ela nos ajuda, nos alerta. E ainda falamos recentemente destas falsas doutrinas, ideologias erradas, não é? Irmãos, e o que é que a palavra de Deus faz? Esclarece-nos isso. Não é? Vejam o que eu vou repetir. Aumenta a capacidade do nosso organismo se defender, a vitamina B. Então, irmão, nós com a palavra de Deus também estamos protegidos, estamos fortes. Não é? Sabe o Salmo 1 e 2, daquele salmo que nós, a grande parte dos irmãos também conhecem de cor, não é? Ele diz, bem-aventurado, feliz, como é que é dizer? Saudável, não é? Forte, é aquilo que é aquele varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas nem se detém na roda dos escarnecedores, mas na palavra de Deus ele medita de dia e de noite, não é? A pessoa forte é aquela que tem a palavra de Deus ativa nas suas vidas. Amém? Olha, irmãos, que Deus nos ajude, não é? E eu disse mais um tópico importante, e agora não quero ser indelicado com ninguém. Muitas vezes os grandes problemas das pessoas ficam muito preocupados com o envelhecimento, não é? Ninguém quer ficar mais idoso, não é? Às vezes a gente até fala na expressão, velho não, mais avançada a idade e tal, tudo tem preocupações com o envelhecimento. E diz aqui os nossos historiadores que a vitamina B ajuda a atrasar o envelhecimento. Também no sentido espiritual, a palavra de Deus faz isso. Torna-nos mais jovens. Querem ver? Lá o versículo de Isaías 40, 31, não é? Isaías 31, eu escolhi a versão NVI porque tem uma expressão muito interessante ali. Olha o que é que diz lá, Isaías 30, 31. Diz assim, aqueles que esperam no Senhor, podemos dizer que se, vamos lá, fortalecem no Senhor, o que é que diz? Renova as suas forças. Voam alto como as águias. Correm, e não ficam exaustos. Não se cansam. Andam e não se... O que é isto, irmãos? É rejuvenescimento. Amém. Irmão, quem tem a palavra de Deus, conhece a vontade de Deus, conhece aquilo que Deus tem para nós, e ele torna-se jovem. Está sempre bem alegre, com força, com saúde, irmão. Porquê? Porque nós precisamos desta vitamina, que é a palavra de Deus que nos dá este conhecimento, esta visão de Deus, não é? É ela que nos apresenta a pessoa de Deus, irmãos. Então, nós temos também, em cada dia da nossa vida, estudar a palavra de Deus, conhecer bem a palavra de Deus, porque assim nós estamos a ficar fortes. Estamos a assimilar a vitamina B. Está certo? Ok. Vitamina C. A vitamina C pelos especialistas, é um antioxidante que pode ajudar a neutralizar as células más do corpo e auxilia o organismo, agora repare, na absorção do ferro e na defesa contra infecções. Não é? A vitamina E é boa para absorver, não é, no ferro que nós precisamos e também para estarmos nas defesas de certas infecções. Em sentido espiritual, e de acordo com o autor do folheto, né, a vitamina C é Cristo. Irmãos, e tendo em conta que a vitamina C dá imunização ao nosso ser, podemos afirmar que Jesus Cristo, em nossa vida, também nos dá esta imunização às infecções. Porque Jesus está em nós. Jesus habita em nós. Não é? Amém? E tudo aquilo que é mau espiritualmente, não é? Nós estamos preparados. Não somos levados
por essas coisas. Porquê? Porque estamos firmes. Nós somos o quê? Somos como aquela casa construída sobre a rocha, que vem os intempéries, vem a chuva, vem o vento, mas não se destrói, não cai. Porquê? Porque está firme, não é? Jesus é o nosso alicerce inabalável. Não é? Então, quando nós estamos fortalecidos com esta vitamina, a vitamina de Jesus Cristo, nós estamos fortes, não é? Nós não tombamos, não caímos, ficamos firmes, não é? Ainda que venham as tempestades, as lutas, nós estamos firmes. Porquê? Porque Jesus é aquele que nos dá força, nos anima a enfrentar as dificuldades da vida e ficarmos em pé, não é? Fortes. Porquê? Porque Jesus está em nós, não é? Lembramos aquelas palavras de Jesus para reforçar isto em João 15,5. O que é que diz lá? João 15,5. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E agora, porquê? Sem mim, nada podeis. Irmão, nós não podemos chegar à meta, não é? Se não tivermos Jesus na nossa vida. Irmãos, esta vitamina de Jesus Cristo é fundamental para nós, para nos fortalecer, para nos dar força, não é? Para nos animar, não é? Jesus disse outra coisa muito interessante que também nos anima, não é? No mundo, ele disse logo, tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci. Oh, irmãos, e se Jesus venceu, não é? E se está em connosco, ele também nos vai ajudar a vencer. Então é fundamental nós também, em cada dia da nossa vida, não é? Tomarmos este suplemento, não é? Esta vitamina. Não, temos Jesus em nós, não é? Muitas vezes as pessoas ficam desorientadas na vida. Porquê? Falta-lhe Jesus. Falta-lhe Jesus na sua vida. Mas nós que precisamos de Jesus, nós que temos Jesus, nós sabemos fazer a diferença do que é um tempo viver sem Jesus e o que é um tempo viver com Jesus, não é? Então que Deus nos ajude nesta caminhada, não é? Nós cada dia podermos nos fortalecer desta vitamina que é a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Vitamina D. A vitamina D, ela contribui para o fortalecimento do corpo. Por exemplo, prevenindo as doenças como a ansiedade, a depressão e ainda a osteoporose. Assim, a ausência da vitamina D, o que é que faz a nós? Leva à perda de força e aumenta o risco de quedas e de fraturas. Então nós precisamos desta vitamina D para estar no nosso corpo, para enfrentar estas dificuldades. No sentido espiritual, e eu disse a vocês que eu tentei, não estou a alterar o que é que o autor do folheto dizia, mas ele dizia que, e pela letra D, ele dizia que era Deus. Não é? Então, irmão, nós também precisamos de entender, não é, que a pessoa de Deus na nossa vida, não é, nos dá força. É o nosso Deus que em nós nos dá aquela também coragem, não é? Para enfrentar, não é? Nos livra destas fraturas, não é? Destas quedas, porque o Espírito de Deus é forte e o próprio Deus em nossa vida, diz lá 28:7, olha o que é que diz lá Salmo 28:7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Também já dissemos em Efésios, fortalecei-vos na força do seu poder. Deus, em nossa vida, é como esta vitamina D, que nos ajuda a estar fortes, a preparar-nos, não é? O Salmo 23, que nós conhecemos muito bem, é um resumo de tudo aquilo que Deus é. Não é? O Salmo 23, o que é que ele diz lá? O Senhor é o meu pastor. E o que é que ele diz lá? Nada me faltará. Querem ver as vitaminas, que são elas todas resumidas. Porquê? Porque Deus é o provedor, não é? Com Deus nós temos tudo, não é? Nós temos aquele resumo todo que precisamos. É evidente que há muitas coisas que nós estamos aqui em paralelo, mas o próprio Deus engloba tudo isto tudo. Ele provê todas as nossas necessidades. O que é que diz lá? Deitar-me fazem verdes pastos. Depois, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, diz lá, não temerei mal algum, porque
tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. E agora, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E termina o salmo dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Amém. Não é? Lindo salmo, Salmo 23, tão maravilhoso, não é? Mas o que é que ele resume? Resume esta vitamina, não é? Resume o grande Deus que nós temos, a provisão que Deus tem para cada um de nós. Irmão, nós estamos numa caminhada, não é, irmãos? Muitas vezes, e você veja, eu não quero comparar, e só estou a dar o exemplo, por amor de Deus, não comparem, porque Deus não tem comparação possível, não é? Mas muitas vezes, por exemplo, quando vemos a prova de ciclismo, não é? O que é que a gente vê? De vez em quando, não é? Vai os ciclistas a correr, mas de um bocado, chega o carro, não é? Que dá apoio e dá-lhe o mantimento, dá-lhe a água que ele precisa, não é? Para ele poder caminhar, irmãos. E o nosso Deus dá-nos estas provisões todas. Deus sabe aquilo que tu vais precisar. Deus é como aquele carro que se aproxima de ti para te dar aquilo que tu precisas, irmão, não é? Há um texto na palavra de Deus lá em Mateus 6, o que é que ele diz? Diz que tu não tens que estar ansioso com a vida, não é? Não, por acaso não busquei, não pus aí, irmão Wesley, não é? O que é que ele diz, não é? Ou vocês olham para as árvores, para o céu, para a flor, não é? Elas crescem sem, não é? Mas quer dizer, você que vale mais que as flores, porque diz, não precisas estar preocupado contigo, porque Deus cuida de tudo. Por isso ele diz, lá o tal 6,33, não é? Mateus, não é? Buscai primeiro o reino de Deus e depois as outras coisas vos serão acrescentadas, porque Deus providencia. Não andeis ansiosos, não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Porquê? Porque Deus cuida de ti. Amém? Então, irmãos, este grande Deus que nós temos é aquele Deus que está connosco, que nos dá esta vitamina. Nós precisamos de confiar em Deus, descansar em Deus, colocar a nossa vida nas mãos de Deus e de assim superar todos os obstáculos, as diversidades da nossa vida. Porquê, irmãos? Porque temos Deus connosco. Deus é aquela força inesgotável, não é? Que não falha, que não termina. É uma força que está connosco, irmão. Então nós precisamos, em cada dia da nossa vida, fortalecermos com a vitamina Deus. Amém? Porque quando nós estamos com esta vitamina, temos poder, temos força, porque Deus é isso tudo, não é? Lucas 1,37 diz aquilo que todos nós bem conhecemos. Que Jesus diz, porque para Deus não há impossíveis. Então se nós temos Deus em nós, se nós corremos com Deus em nós, nada nos vai faltar. As forças não vão terminar, as forças não vão faltar. Porquê? Porque Deus está connosco. Por isso ainda há um bocadinho lemos atrás, não é? Aquele que confia no Senhor, as suas forças são renovadas, não é? Lá em Isaías que lemos ainda há bocadinho. Ou são renovadas, irmãos. Que Deus nos ajude então a podermos ter esta consciência que nós precisamos também tomar esta vitamina todos os dias, não é? A vitamina de Deus. Oh Deus, ajuda-me, dá-me forças, dá-me coragem. Amém? E finalmente, tendo em conta aquilo que nós lemos, a vitamina E. E a vitamina E, irmãos, também tem uma função muito importante, que é uma forte ação antioxidante. Para isso, né, ela tem a capacidade de prevenir, muito especialmente, a doença de Alzheimer. A vitamina E. Irmãos, e a vitamina E, segundo, né, o autor do folhetezinho, é o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo também tem esta capacidade. Tem a capacidade de nos tornar resistentes. Não é? Não é? Já dissemos algumas coisas, mas o Espírito Santo... Porque, irmãos, repare uma coisa, e eu estou a dizer, nós temos que entender que Deus, não é? É um só. Não é? Deus é um só, mas é composto por Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, quando nós falamos de Deus, depois temos as particularidades, não é? De Deus Pai, que é o pastor, aquilo que cuida de nós. Temos Jesus, que é o nosso Salvador. Temos agora o Espírito Santo, que renova as nossas forças. Já dissemos como Jesus, que Ele nos ensina, nos ilumina, não é? Irmãos, porque o Espírito Santo faz-nos lembrar de quê? De todas as coisas. E o grande problema da grande doença de Alzheimer é precisamente isso. É destruir as células da memória.
não é? Então nós, no sentido espiritual, se estamos fortes nesta vitamina, nós nunca podemos esquecer, seja o que for, não é? Porque o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, já vamos ler, ele nos abre a nossa mente, ele nos elucida, ele nos ajuda, não é? Por isso é que Jesus, lá em João 14, 16, 26, ele diz isso que você conhece muito bem: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviar a meu nome, vos ensinará todas as coisas. E agora? Vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Cá está. A luta contra o Alzheimer. Um crente que tem o Espírito Santo na sua vida, desculpe a expressão, não tem Alzheimer espiritual, não existe nele, não é? Ele está sempre com a mente fresquinha, não é? Olha o que é que diz aqui Lucas 12, 11 e 12. Lucas 12, 11 e 12. O que é que nós lemos ali? Diz, que é que Jesus disse: e quando vos conduzirem às sinagogas, nos magistrados e potestades, não estejais solícitos ou preocupados, ansiosos, de como ou o que podeis responder, nem do que haveis de dizer. Porquê? Porque olha o que é que diz o verso 12. Porque na mesma hora, o que é que diz lá? O Espírito Santo vos ensinará o que convém dizer. Aleluia. É bom. Amém, irmão? Na nossa caminhada espiritual, não é? Nós precisamos, não é? E temos dito, e vou recordar a mesma coisa, que o Espírito Santo é para nós hoje, podemos acompanhar com todo o respeito, como na altura, há uns anos atrás, não existia o célebre GPS, mas existia o quê? Os mapas, não é? E nós, na caminhada, o que é que nós tínhamos de fazer? Olhar para o mapa, não é? E dizer, vou para aqui, vou para ali, vou passar para isto, dizer, não é? Tínhamos que estudar, não é? Hoje não, hoje, graças a Deus, a gente diz, olha, ok, e o GPS diz, olha, vira à direita, vira à esquerda, vai em frente, tá lá. Irmão, e no sentido espiritual, o Espírito Santo de Deus funciona assim connosco no sentido espiritual. O Espírito Santo nos ensina, nos diz, olha, isto não faz isso, não faz isso, não faz aquilo, não é? Ele não diz com uma voz audível, mas diz, amém? Diz com sentimento. Nós sentimos que alguma coisa não está bem, não é? Quando nós vamos fazer isto, a gente diz, isto não está bem, isto não está bem. Porquê? O Espírito Santo está a dizer, oh, cuidado, está ali. O que é que mostra? Mostra que nós estamos com o Espírito Santo, não é? É tal corrida, não é? Ele chega ali, lá, o piloto, vira à direita, vira à esquerda, e ele vai ali, como eu tenho dito a vocês, quem vai a conduzir não vê nada. Aquilo, a velocidade é tão grande e as curvas de noite ele não vê nada. Mas o outro que vai ao lado dele é que lhe diz tudo. Vira à direita, vira à esquerda, põe uma segunda, põe uma quarta. Irmãos, no sentido espiritual, nós também somos assim. O dia de amanhã é escuro, é noite, nós não sabemos o que é que nos acontece amanhã. Mas nós avançamos, porquê? Porque o Espírito Santo está connosco. Não é? Ele nos diz, confia em Deus, vai em frente. Não é? Quando a gente estamos a fazer coisas que Ele diz, não faças isso, a gente sente que alguma coisa não está bem. Irmão. O que é isto? É a ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida, não é? Irmãos, na corrida espiritual, quando nós entregamos a nossa vida, os nossos passos ao Espírito Santo de Deus, nós estamos lúcidos, nós conhecemos, nós sabemos, estamos fortalecidos, porque o Espírito Santo nos orienta e nos dirige todas as coisas, não é? Porque Jesus disse, eu vou para o Pai, eu não vou estar convosco, sim, no sentido de estar aqui, mas o Espírito Santo está. Amém? O Espírito Santo está. Eu vou embora, mas o Espírito Santo está aí. Por isso é fundamental aquelas palavras do apóstolo Paulo, que diz muito bem, não é? Não extingais o Espírito. Não, cuidado. Vive de uma maneira tal que o Espírito Santo não se afaste de ti. Porque se o Espírito Santo se afasta de ti, tu ficas desorientado. Tu ficas desorientado, não é? Graças a Deus que, pronto, às vezes acontece. Hoje, graças a Deus, no meu carro, hoje é um bocadinho diferente. A conexão com o meu celular é um bocado diferente. Mas há uns 2 anos atrás, no outro carro que eu tinha, não havia essa conexão. E uma vez... Achei engraçado que nós íamos para férias e depois lá íamos numa zona e de repente, pum! Lá ia o sinal da internet. Assim, meu Deus! E a gente lá... Mas as coisas às vezes, passado um bocadinho... A reta era grande, não é? Não tinha problemas, que vinha o sinal outra vez e o GPS lá entrava e lá. Mas uma vez ou duas que a gente passou, eu ia chegar num cruzamento, eu não conhecia até, eu assim, mas agora eu vou para a direita, vou para a esquerda, como é que foi? E eu queria que
que o meu celular dissesse, ele não dizia nada. Eu disse, oh meu Deus, então, lá tivemos que andar um bocadinho para a frente, parar, e lá eu conectei, tirei o cabo, tornei a pôr o cabo e tal. Eu assim, meu Deus, então, mas isto... Porque a zona não era boa. E eu sei a dificuldade que eu estava desorientado. Eu não sei se vou para um lado, vou para o outro, meu Deus, o que é que é? Irmãos, e às vezes na nossa vida espiritual, se não for o Espírito Santo, nós ficamos desorientados, não é? Por isso é que a palavra de Deus não extingais o Espírito, porque o Espírito é importante na nossa vida, não é? Porque, irmão, quando nós estamos a enterrar, a fazer coisas erradas, nós sentimos de Deus. E muitas vezes os nossos amigos, pessoas e tal, que fazem coisas descontroladas, e a gente diz, oh meu Deus, porquê é que ele faz isso assim? Ah, não faz só simplesmente por isto. Porquê? Sabem porquê, não sabem? Porque não têm o quê? Espírito Santo de Deus. Não, e às vezes a minha esposa diz, olha, lês isto, olha, eu fiz isto, olha, fizeram isto e tal. E ela diz, então, mas tu nunca... Eu disse, oh meu Deus, eu sei que está errado, mas eu também sei que essa pessoa está a fazer coisa por uma razão muito simples. Porque ele não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque se ele tivesse o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele não fazia isso. Não fazia isso. Mas ele está a fazer isso porque ele acha que está bem, ele acha que está certo. Não, eu até incluo nos nossos governantes e amigos e tudo. É a mesma coisa. Eles fazem às vezes coisas tão erradas e a gente diz, meu Deus, isto não pode ser. Irmão, mas pense primeiro que eles estão a fazer isto porque não têm o Espírito Santo de Deus na sua vida. Se tivesse Deus na sua vida, eles se calhar não faziam isso, faziam outra coisa. Não é? E nós temos, por isso é que a palavra de Deus diz, o que é que ela diz lá? Orai por aqueles que estão em iminência. Para quê? Para que Deus ao menos mexa qualquer coisa, mexa os seus corações. Às vezes a gente temos pessoas tão amigas, tão queridos, mas às vezes irmão, eles fazem coisas tão desconfusas. E nós não podemos ir atrás deles. Porquê? Porque eles não têm o Espírito Santo e pensam que estão a fazer uma grande coisa. Isto é a minha visão e tal. Pois é. Mas a visão do crente não é a mesma visão deles. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus que diz, não vais por aí, olha que essa rua não. E o outro vai todo contente, porque coitadinho não sabe. Irmão? Mas que Deus nos ajude. Estão a entender o que eu quero dizer, irmão? Às vezes com estes pequenos simples, mas para lembrarmos a importância que nós temos de ter esta comunhão íntima com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo que nos ajuda a chegar ao tempo que nós queremos chegar à meta. Amém? Prontos, meus queridos. Eu acho que foi aquilo que eu tentei partilhar hoje convosco, né? E concluindo e fazendo uma pequena conclusão, o que é que eu quero dizer aos irmãos? Irmãos, é que na prática, como temos visto, todo o atleta, todo aquele que está disposto a entrar numa competição, ele não negligencia o quê? As vitaminas, o seu fortalecimento. Ele quer estar forte, ele quer estar, não é? Mas cuidado que às vezes eles também exageram demais, os atletas, não é? Às vezes tomam coisas que não é permitido, não é? Para ter uma força extra, não é? Mas nós no nosso caso espiritual não temos essa área não existe, não é? Porque não, o nosso Deus, é tudo certinho, não é? Mas às vezes eles querem para fazer isso. Porquê? Porque querem ter o quê? Uma boa performance, querem ter uma boa presença, irmão. E nós também no sentido espiritual, nós queremos ter uma boa presença diante de Deus, sim ou não? Queremos. Então, irmãos, o que é que eu quero dizer? Irmão, que Deus o ajude a orarmos a Deus e a tentar, dentro do que nos é possível, não temos estas vitaminas, não é? Que este querido irmão, ou alguém que escreveu isto, definiu, mas que nós achamos que está muito certinho, não é? Lembram-se? São capazes de dizer comigo, não é? A vitamina A é a vitamina do amor. Aleluia, glória a Deus. Amarmos uns aos outros. Vitamina B, a nossa Bíblia, a palavra de Deus, não é? Que nos ensina, que nos instrui, não é? Não nos deixa cair em confusões, não é? Vitamina C, não é? O nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Que está em nós, não é? Anima-nos, dá-nos força. Bem como a vitamina D, que complementa o nosso Pai, o nosso Deus, provê todas as nossas necessidades, dá-nos a força, dá-nos ânimo. E também dissemos o nosso Espírito Santo, a vitamina E, não é? Claramente que há duas coisas interessantes. A vitamina E é que elimina o Alzheimer, não é? A vitamina E é importante para o Alzheimer, não é? E nós também precisamos, não é? Que Deus nos ajude a não cairmos, não é? Porque às vezes parece-me a mim, meus irmãos, e agora está-me a vir à minha mente o seguinte: eu penso que muitas vezes os crentes, quando andam na igreja e de repente se afastam,
não é? E deixam de estar fervorosos, alegres e felizes, eu acho que eles começam a ter esta doença espiritual, o Alzheimer. Não é? Começam a ficar perdidos, não é? Começam a ficar sem saber o caminho onde seguir, começam a ficar desorientados. Porquê? Porque estão a perder o Espírito Santo de Deus. Mas que Deus nos ajude, irmãos, a sermos firmes, fortes e fiéis com o amor de Deus, a Bíblia, Jesus Cristo, não é? Deus, Pai, e nosso Espírito Santo de Deus. Amém? Oh, irmãos, e agora termino dizendo isto, se há pessoas, e respeitamos isso, se há pessoas que no mundo de hoje são antivitaminas, pessoas que acham que as vitaminas não fazem falta, que não prestam, que não fazem nada, a gente respeita, tudo bem. Mas eu quero dizer que a nível espiritual não entro por esse caminho. Não é? Nós não podemos, nós temos que aceitar estas vitaminas, estes elementos espirituais da nossa vida, para podermos fazer face a esta caminhada espiritual. Amém? Para chegarmos ao fim da meta, renovados, com força, e podemos dizer, Senhor, eis-me aqui, hein? Eu estou aqui, obrigado pela tua força, pelo teu ânimo, pela tua coragem, amém? Oh, irmãos, que Deus nos ajude, não é? Fiquemos então de pé e oramos a Deus e agradecer, não é? Estas vitaminas tão boas, não é? Que Deus tem para cada um de nós, irmãos. E assim, irmãos, outra coisa que eu quero terminar de dizer a você, assim como as vitaminas têm um aspecto muito interessante, não é? Você tem que o ir comprar. Certo? É você que tem que tomar a decisão de ir à loja e dizer assim, eu quero buscar esta vitamina. Porque a vitamina não entra diretamente em si, não é? Então, irmão, no sentido espiritual é a mesma coisa. É você que tem que tomar a decisão e desejo de buscar estas vitaminas, não é? Deus está disposto a dar-lhe as vitaminas, mas você tem que dizer, eu quero as vitaminas. Se você diz, não quero, Deus também não força ninguém, mas nós queremos, amém? Querido Pai Celestial, ao Senhor, muito obrigado, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo de Deus nesta manhã, que nos ajudou, Senhor, a compreender e a entender melhor estas grandes necessidades que nós temos, Pai. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a termos amor, ajuda-nos a ler cada dia a nossa palavra, a Bíblia, a Escritura. Ajuda-nos em cada dia a ter esta comunhão íntima com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo de Deus, porque são eles elementos tão importantes e fundamentais para nós corrermos esta carreira que nos está proposta. Deus, muito obrigado. Pai Santo, Espírito Santo de Deus, despede-te agora a cada um de nós em paz. Leva-nos para as nossas casas. Acompanha-nos em cada dia das nossas vidas. Fortalece-nos, Senhor, em cada dia, para que possamos em cada dia estar aqui fortes e firmes para chegar até ao fim e dizer como o nosso querido irmão Paulo, combati o bom combate, acabei a guerreira e guardei a fé. Irmão, tudo isto é possível, Senhor, pelo Teu Espírito Santo de Deus, pela Tua pessoa e por nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus eu peço isto. Despede o Teu povo em paz e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Não, meus queridos, então até domingo, se Deus quiser. Amém.